Uningá, que o futuro é aqui. Olá pessoal, mais uma vez juntos, vamos aí consolidando cada vez mais o nosso conhecimento em relação a essa disciplina. Peço sempre a vocês que estabeleçam a relação, a conexão com o mundo empresarial. É muito importante levar esses conhecimentos adiante, porque vocês são agentes transformadores, agentes da mudança, estão se preparando, estão se especializando cada vez mais para melhorar o ambiente das organizações, para contribuir para que as organizações atinjam seus objetivos, obtenham sucesso prestando seus serviços ou vendendo seus produtos. Então hoje vamos falar um pouquinho dos indicadores de clima organizacional. Falamos lá no início, em momentos anteriores, da pesquisa de clima organizacional, da necessidade de identificar o clima da empresa para que as pessoas produzam mais e melhor, mas é importante entender quais os possíveis indicadores que devem estar presentes na pesquisa de clima, por exemplo, na avaliação do clima organizacional. O que precisa ser medido? O que precisa ser avaliado? Quais são as variáveis, os critérios que precisam ser identificados para que você tenha uma pesquisa que seja realmente efetiva, que traga resultados e que identifique e possa avaliar efetivamente o clima da empresa que você trabalha. Vamos em frente. Então aqui eu tenho alguns indicadores, pessoal. O primeiro deles, segundo a teoria, são as dimensões psicossociais. O que vem a ser um indicador, uma dimensão psicossocial? Ela traz a postura do gerente, o estilo gerencial. Então, quando eu faço uma pesquisa de clima, por exemplo, uma avaliação do clima, eu posso muito bem elaborar questões, perguntas que identifiquem o perfil do gestor, o estilo gerencial da empresa, para verificar se esse estilo é que está interferindo mais ou menos no clima da empresa que eu trabalho. O comprometimento organizacional, lembrando que fiz em momentos anteriores a distinção entre o termo engajamento e comprometimento. O engajamento, volto a reforçar, está ligado muito mais àquela perspectiva de que eu não tenho grandes recompensas em relação ao que eu faço. Eu não tenho grandes benefícios materiais, monetários, tangíveis daquilo que eu faço, mas eu tenho perspectiva de crescimento. Então muitas vezes você troca de uma empresa para outra, muda de empresa, na perspectiva de crescer em outras esferas, de você poder gerenciar uma equipe maior, de você poder trabalhar em uma outra região, de você poder ter a perspectiva de fazer viagens, de você ter uma perspectiva que você vai viajar para fora do país, por exemplo, ou que você vai estar interagindo com outras empresas, representando a sua. Enfim, o indivíduo engajado, ele enxerga essas possibilidades e não necessariamente o ganho financeiro. Ah, estou trocando essa empresa para ganhar X a mais do que a minha. Não, eu estou trocando além desse benefício, lógico e óbvio, mas também pelo aspecto da oportunidade, de uma visão mais de futuro. Por isso você é mais engajado. O indivíduo chamado de comprometido, de acordo com as teorias, com questões psicológicas, né? Porque a administração de empresas, de maneira geral, a gestão, ela se utiliza de outros conceitos, como a psicologia, sociologia, filosofia, economia, para consolidar os seus estudos, né? Os seus conhecimentos e teorias. Então, o indivíduo comprometido é aquele que busca sempre uma recompensa, sempre, sempre. Ele não faz nada se não houver uma recompensa tangível, preferencialmente tangível. Mas nesse sentido, quando eu falo comprometimento organizacional, eu me refiro ao indivíduo se comprometer com os objetivos da empresa, com as metas da empresa. Então, se a empresa diz que ela precisa vender 100, 150 unidades mês, você está comprometido com a organização nesse sentido. Meu comprometimento de bater aquela meta. Né? A consequência de bater essa meta, atingir essa meta, é outra coisa. Comprometimento organizacional é uma dimensão psicossocial, no sentido que eu me comprometo com a causa, com o processo, com a tarefa, com a atividade a ser desenvolvida. Trabalho em equipe faz parte da dimensão psicossocial também. Por quê? Porque eu preciso entender o que é uma equipe, o conceito de equipe, de pessoas, para me comprometer a trabalhar com elas e também me engajar. No sentido do quê? Motivar, crescer, talvez ser um líder dessa equipe, talvez gerenciar outras mais, multidisciplinaridade, trabalhar com diferentes perfis, perspectivas,
diferença de pensamento, de formação profissional, vivências fora do país, dentro do país, enfim, aí você tem uma outra perspectiva. E o reconhecimento. O reconhecimento, olha aqui na imagem, quantos indicadores o indivíduo está visualizando aqui, ó. O reconhecimento é fundamental. Se eu não for reconhecido de uma maneira ou de outra, em um dado momento do meu tempo de empresa, do tempo que eu trabalho na minha organização, eu vou sentir falta. Se eu não for reconhecido, seja formal ou informalmente, em um dado momento eu vou desmotivar. A minha autoestima vai cair significativamente. Porque eu não tenho mais condição. Eu faço e ninguém me enxerga. E você, na condição de pessoa, ser humano, profissional, certamente vai cansar de fazer tanto e não ser reconhecido. Então você precisa disso. Você precisa de estímulo para continuar produzindo mais. Como escolher os indicadores de desempenho? Aqui é uma tarefa que vai de cada departamento, setor, principalmente dos gestores em cada departamento. Na logística, no RH, na finanças, contabilidade, produção, marketing, etc, etc, etc. Né? Junto com a alta cúpula, a gestão da empresa, que decide, que entende e compreende a necessidade de avaliar, de medir o clima, né? Avaliar o clima, e o departamento de recursos humanos, porque é ele que faz a gestão das pessoas, ele que desenvolve e cria políticas humanas dentro da empresa, para a melhoria do convívio entre as pessoas. Então, nesse sentido, os indicadores devem partir dessa reunião, dessa discussão, dessa troca de ideias, daquilo que se quer compreender na empresa. Se é abaixo na produtividade, então eu preciso entender, eu preciso buscar quais são os indicadores que estão levando à baixa produtividade. Esse indicador é a motivação, né, a falta dela, né, da motivação, obviamente. Será que é a falta de recursos, dinheiro, materiais, espaço físico, espírito de equipe? Será que o indicador que eu tenho aqui é o absenteísmo, índice de faltas de pessoas? É o turnover, rotatividade? Será que é o estresse, cansaço? Será que é o medo, a tensão? Qual é o indicador que eu quero avaliar, identificar, medir, para que eu possa propor melhorias? Quais os melhores indicadores? Todos aqueles que estiverem à disposição da sua empresa. Todos aqueles que estiverem disponíveis para ser utilizado, que possam ser medidos, que possam ser identificados, são os melhores indicadores. Porque daí você vai fazer o quê? Você vai levar lá para dentro, na hora de tabular, na hora de fazer a análise desses dados, enfim, você vai identificar o que está acontecendo. Olha, então o nosso departamento de marketing não é tão criativo, já não cria mais, já não motiva mais, já não impulsiona a criação e desenvolvimento de novos produtos, porque eles não têm recurso, porque eles não têm tempo para criar, porque eles não têm equipamento, não tem máquina, porque o gestor diz para eles que tem que fazer aquilo e acabou, porque eles não têm espaço para criar e pensar. Então tudo isso você vai identificar para você depois melhorar, potencializar os pontos positivos e minimizar, reduzir ou excluir os negativos. Como saber se o indicador é ou não eficiente? Quando ele traduz em resposta. Quando ele diz para você exatamente aquilo que você se propunha a pesquisar, a identificar. Então, se eu verifiquei que nos níveis inferiores da empresa existe um alto índice de conflito, as pessoas discutem, divergem e não se entendem. Então, que indicador foi esse? Será que é insatisfação? Então, se eu identifiquei que a insatisfação, a variável insatisfação, né, que esse indicador específico é ele que proporciona o excesso de conflitos ou gera os conflitos nos níveis inferiores, eu acabei de dizer que esse indicador foi eficiente. Porque eu constatei que as pessoas, por conta deste motivo, desta razão, conflitam mais do que os outros. Aí você consegue, com base nessas análises, separar exatamente um por um, passo a passo, individualmente, e jogá-lo, levá-lo para o âmbito coletivo, de maneira que você vai extinguir ou minimizar, efetivamente seria a palavra mais correta, o conflito que está acontecendo. Porque os conflitos, obviamente, sempre existirão dentro da empresa. Então, pessoal, esses indicadores, essa escolha, ela está atrelada ao problema de pesquisa, ao problema que você se propõe a resolver. Entenda problema não necessariamente como uma coisa ruim. Muitas vezes pode ser também, em alguns casos, é claro,
uma coisa até boa. Por exemplo, por que um departamento X tem um alto índice de produtividade? O que faz ele ter um alto índice de produtividade? Isso não é ruim, correto? Isso é bom. Então, se ele tem um alto índice de produtividade, eu vou fazer uma pesquisa de clima para identificar o que faz eles produzirem tão bem. O que está acontecendo? Por que só eles produzem tão bem? Por que o departamento X da minha empresa se destaca tanto? O que acontece lá dentro? São as pessoas? É a estrutura? É a gestão? São os recursos? O que faz com que eles se destaquem dos demais? Eu vou identificar também e vou fazer com que isso seja potencializado e vou levar, talvez, em alguns casos, isso para outros setores e departamentos da empresa, de maneira a contaminá-los positivamente. Na dimensão organizacional, pessoal, nós temos uma coisa muito interessante aqui, ó. Carga de trabalho. Então nós falamos das dimensões psicossociais e agora estamos falando das dimensões organizacionais. Aqui você tem carga de trabalho. Pode ser um indicador. Se a carga é muito alta, muito baixa, moderada, isso influencia no clima da organização. As condições de trabalho de maneira geral. Será que as condições de trabalho facilitam ou prejudicam no clima organizacional? São bons indicadores? São excelentes indicadores. Condições de trabalho. Clareza organizacional. Será que as pessoas entendem realmente aquilo que está proposto a elas? Aquilo que deve ser feito? Será que elas entendem que esse caminho é o mais favorável para atingir o objetivo? Ou elas divergem? Ou elas não concordam com isso? Será que elas acham antiético, desgastante, sufocante? Será que as pessoas entendem que determinados objetivos não serão alcançados? São metas que não podem ser atingidas? São objetivos mais sonhadores do que efetivamente reais para a empresa? Então, quando você não conscientiza o funcionário, o colaborador, de que aquilo que ele está fazendo vai gerar um resultado concreto, a tendência é perder essas pessoas. A tendência é com que elas não mais enxerguem que o seu esforço é necessário e que vale a pena se dedicar. Padrão de desempenho é um indicador interessante. Esse desempenho pode ser individual ou coletivo. Individual é quando cada um realiza a sua tarefa, aquilo que foi determinado a fazer. Coletivo, quando todos fazendo o seu individual, gera um montante, obviamente, gera o coletivo e todos ganham com isso. É um índice interessante de se utilizar também na dimensão, pelo fato do que os departamentos de setores vivem de metas. Cumprir metas, atingir objetivos. Então o desempenho é fundamental para o alcance dessas metas. Para que servem os indicadores? Identificar melhorias, aperfeiçoá-las, identificar pontos positivos e também negativos, isso é fato. Identificar variáveis que influenciam no clima, perfeito. Estamos o tempo todo caminhando para isso. Nas nossas discussões, estamos caminhando para isso. Identificar variáveis que influenciam, mais ou menos, direto ou indiretamente, o clima organizacional. Atrair, desenvolver e reter talentos. Com base no clima, eu identifico talentos, né? Eu aperfeiçoo esses talentos, eu desenvolvo eles cada vez mais e retenho esses talentos na empresa. Porque são pessoas com potencial transformador, agregador e que vão fazer com que as demais, né, se sintam motivadas, né, se sintam contaminadas positivamente e produzam mais e melhor. Ora, pessoal, chegamos ao final de mais um dos nossos encontros. Acredito que você já está, sim, levando lá na prática empresarial tudo isso, que você já identificou o ambiente da tua empresa, que você sabe o clima que impera dentro do seu departamento ou setor. Você já deve estar, sim, contrastando o que a teoria fala e o que você vê no dia a dia da organização, na postura do seu líder, do seu chefe, na sua postura enquanto líder ou gestor. Então você precisa ser um líder, né? A literatura diz, seja um líder, não um chefe. Então você tem que ser um líder. Motivar pessoas, engajar pessoas, incentivar, apoiar, desenvolver, enfim. Precisa ter um clima que faça com que todos tenham, pelo menos, não digo o prazer de trabalhar, mas condições de trabalhar. Que desenvolva suas atividades sem tanto estresse, sem tanto conflito, sem tanta confusão, né, com os meios e recursos necessários para produzirem bem. Se nós conseguirmos cultivar isso no nosso dia a dia, a semana será cheia de benefícios,
o mês será repleto de conquistas e certamente será um ano de muito sucesso. Deixo aqui para vocês o meu grande abraço e nos vemos, pessoal, no próximo encontro. Até lá!